Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eclesiastes 1, versículo 5. O sol nasce e o sol se põe e apressa-se de volta ao seu lugar de onde nasceu. Então, o que eu aprendo nesse versículo? Que a gente deve ter constância no que é simples. Assim como o sol nasce e se põe todos os dias e é uma coisa simples para ele, a gente precisa também fazer tudo aquilo que é simples. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas mirabolantes, mas nós esquecemos das coisas simples do dia a dia. Então a gente tem que fazer o básico bem feito e todos os dias. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Então, o que é o Mar Morto? O mar, uma característica do Mar Morto é que ele não deságua em lugar nenhum. Então, muitas vezes, quando nós somente aprendemos a palavra de Deus e nós não compartilhamos com as pessoas, nós acabamos ficando pessoas mortas, como o Mar Morto. Então, que você possa aprender, mas que você possa também instruir as pessoas, porque o mar, então ele precisa se desaguar e deixar fluir para que ele se torne limpo novamente. Então que a gente possa ser assim, aprender sempre da palavra de Deus e sempre estar transbordando na vida das pessoas, para que a gente não se torne pessoas mortas. O capítulo 2, a partir do versículo 4, do 4 até o 8, Salomão ele diz: Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins, pomares, plantei neles árvores de todos os tipos, fiz para mim tanques de água para regar a mata que produz árvores, adquiri para mim servos e donzelas, amontoei também para mim prata e ouro e peculiaridades, tesouros do rei. Então tudo que ele fez, Salomão, ele foi muito egoísta, ele fez tudo pensando nele. Quando nós pensamos em ter as coisas, em construir coisas, em somar, em amontoar, tanto que ele diz ali, ó, amontoei para mim. Então, quando eu penso em guardar, em poupar, eu estou pensando somente em mim. Agora, quando eu penso em multiplicar, Deus ele nos chama para dominar, governar e multiplicar. Mas quando eu penso só em mim, eu não transbordo, eu não multiplico. Então a poupança é algo assim, onde eu faço tudo pensando em mim, pensando no meu ego. Então isso não é uma coisa saudável. E o próprio Salomão aqui ele fala, ele fez tudo pensando nele. Ele não teve benefícios bons e saudáveis com essa visão que ele tinha de tudo fazer para ele, pensando nele, pensando no ego dele. Então, que você possa fazer coisas pensando no multiplicar, pensando no ajudar as outras pessoas, pensando no transbordo. Quando eu sou uma pessoa abundante, quer dizer que eu tenho somente para mim. Imagine uma caixa d'água. Quando a caixa d'água ela tem um furo embaixo, ela significa que ela está escassez, está saindo água ali por baixo. Mas quando ela fica abundante, a água fica ali, ó, no limite. Ela não transborda, mas ela tá no limite. Então quer dizer que eu tenho só para mim, eu tenho para cumprir, para me ajudar, para fazer aquilo que vai me ajudar. Agora quando transborda, transborda na vida de outras pessoas. Então você possa ser essas pessoas que multiplica e não que só soma e amentoa pensando em si, pensando no seu ego. Agora o versículo 18. Sim, eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, porque eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem poderá saber se ele será um sábio ou um tolo? Todavia, ele terá domínio sobre todo o trabalho que eu realizei. E onde eu me mostrei sábio debaixo do sol, isso também é vaidade. Então Salomão ele se preocupa porque tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele construiu com muito esforço, com muito sacrifício, embora Davi tenha deixado muitas coisas para Salomão, ele não preparou, ele não instruiu um sucessor para deixar no lugar dele. Então que nós possamos treinar pessoas. Salomão ele deixou de ensinar as pessoas, foi ali onde que ele começou a cair. Ele deixou de amar as pessoas, ele deixou de fazer as coisas pensando no povo, pensando no bem-estar do povo. Uma característica de que nós amamos a Deus é quando nós amamos as pessoas e nós cuidamos delas. O 26. Porque Deus dá ao homem que é bom aos seus olhos a sabedoria e conhecimento e a alegria, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para que ele dê o que é bom.
diante de Deus. Isso também é vaidade. Esse versículo aqui, ele diz isso. Deus, ele dá muito trabalho para o pecador, para que ele amontoe, ó, ele usa até essa palavra, para que ele amontoe muitos e muitos bens, muitas riquezas, para que no final da sua vida, esses bens venham a ser seja direcionado para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que cuidam das pessoas, para o bem daqueles que amam as pessoas, assim como Deus ama. Agora o capítulo 3, do versículo 1 ao 8, diz assim, ó: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu, um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para destruir, um tempo para construir. Então existe tempo para tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente fala, é tudo no tempo do Senhor. Não, existe tempo para tudo. Se o que você está fazendo não está brotando, não está frutificando, você precisa mudar as sementes. Assim como tudo na vida é cíclico, na nossa vida também, assim como na natureza tudo é cíclico, na nossa vida também tem que ser. A gente não tem que ficar feliz por estar fazendo algo sempre igual todos os dias. A gente tem que estar sempre em novidade de vida. Então, há tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para prantear, um tempo para dançar. Então, um é em compensação do outro. Um tempo para espalhar pedras, um tempo para juntar, um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Então, tem pessoas que a gente precisa estar abraçando no momento, mas tem pessoas que a gente precisa parar de abraçar. Existem pessoas que a gente tem que guardar perto da gente, mas existem pessoas que tá na hora de sair. Existem pessoas que não vão para nossa próxima fase. Existem pessoas da fase anterior que vão ficar na fase anterior. Existem pessoas na nossa vida que, assim como quando a gente decide caminhar com o Senhor, existem pessoas que não vão mais fazer sentido na nossa vida. Dessas pessoas a gente tem que deixar para trás. Um tempo para adquirir, um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Então é isso, uma hora você vai ter que guardar, mas vai ter tempo que você vai ter que lançar fora. O que você está precisando lançar fora hoje? O medo, a angústia, a depressão? Veja o que você está precisando lançar fora. Às vezes aquele pensamento negativo que está na sua cabeça, você precisa lançar fora ele agora. Um tempo para rasgar, um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio e um tempo para falar. E muitas vezes a gente precisa ficar quieto, muitas vezes a gente precisa observar e muitas vezes a gente precisa falar e falar e falar. Quando nós nos calamos, pessoas morrem. O falar salva vidas, o falar, o transbordar na vida das pessoas salva vidas. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Amar o quê? As coisas de Deus. Amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Então que você possa refletir nisso. Existe momentos, existe tempo para tudo. Um tempo para guerrear e um tempo para a paz. O versículo 19. Porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais, e lhes sucedem a mesma coisa. Assim como um, também morre o outro, porque todos têm o mesmo fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre o animal, porquanto tudo é vaidade. Que eu entendo com esse versículo. Todas as coisas elas acontecem tanto ao homem como ao animal. A única diferença que está é o que cada um faz com aquilo que recebe. Por exemplo, tem lá a parábola da dracma perdida, a ovelha perdida, e nesse mesmo texto tem a parábola do filho pródigo. Então ali tem falando de coisas, de animais e pessoas. A dracma, a mulher vasculhou a casa, limpou a casa e ela procurou e ela encontrou. A ovelha perdida, o pastor teve que ir procurar ela, ela não voltou sozinha. Já o filho pródigo, ele saiu, ele gastou, ele fez tudo o que não devia, mas ele teve que voltar, ele teve que se arrepender e ele teve que voltar. Então a diferença entre o homem e o animal e as coisas é que o homem ele pensa, o filho de Deus ele pensa. Deus ele espera que nós pensamos, que nós nos arrependemos de tudo que nós fizemos de errado e que nós voltemos para a casa dele, para a casa do Pai. Então, se você é um filho que está aí perdido, com medo de voltar para casa porque você já fez muitas coisas erradas, que você desonrou seu pai,
Volte para casa e peça perdão, que o seu pai está te esperando de braços abertos. Então não tenha medo de voltar. Muitas pessoas vão falar, mas você fez tudo isso e agora você está voltando. Você não tem vergonha na cara? Não ouça o que as pessoas falam e volte para casa, porque é isso que o seu pai está te esperando. Você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para decidir aquilo que você quer e aquilo que você não quer. E o seu pai, ele está te esperando porque ele te ama e ele conhece o seu coração. Capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem junto, eles se aquecerão. Porém, como poderá um se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então aqui, o que eu aprendo com esse versículo, com esses versículos aqui? Que a gente sempre, tem que ter sempre alguém escrito em um desafio. É difícil fazer uma coisa sozinho, porque se eu me proponho a fazer algo e eu estou sozinha nisso, não vai ter ninguém para me cobrar, não vai ter ninguém para me incentivar. E aqui quando fala, é melhor dormirem dois juntos, porque eles se aquecerão. Uma vez eu vi a história do porco-espinho e era um dia muito frio, uma noite muito fria, e eles precisavam decidir se eles dormissem junto, eles iam se aquecer e eles iam conseguir se sobreviver. Mas se eles dormissem separados, eles morreriam de frio. O problema de dormirem junto é que um ia fazer marcas no outro. Então, muitas vezes a gente não quer nos relacionar com as pessoas com medo das marcas que elas vão fazer na nossa vida. E a gente precisa sim se relacionar, aprender a conviver com as pessoas e saber selecionar. Porque se eu não convivo com as pessoas, eu não vou conseguir ir para o próximo nível. Então eu preciso me relacionar e me frustrar do que eu não me relacionar com ninguém e não conseguir crescer na vida. Então não tenha medo de se relacionar com as pessoas. Se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. É o 13. Melhor é a criança pobre e sábia do que um rei velho e tolo que não se deixa mais admoestar. Essa referência assim à criança e ao velho tolo. Porque a criança ela está sempre mudando de ideia, a criança está sempre ressignificando tudo na vida dela. E uma pessoa adulta que está ali com a sua visão ali, digamos que com o seu cabrestinho, ela não consegue nem olhar para o lado. Ela fica sempre ali olhando na linha reta e ela não muda de opinião, ela não muda de atitude, porque ela acha que tudo que ela está fazendo está certo. Então ela não está aberta como uma criança a ressignificar tudo o tempo todo. O 14. Porque do cárcere ele sai para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Então o pior cárcere que a gente pode estar é o cárcere da nossa mentalidade, é o cárcere da nossa não mudança de mentalidade. Então Deus ele pede para que a gente tenha novidade de vida todos os dias, para que a gente se renove a nossa mente, para que a gente tenha uma transformação todos os dias, que a gente não fique sempre fazendo a mesma coisa, preso nas nossas limitações, que a gente fique preso nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas lamentações, tenha uma transformação de vida todos os dias.